Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E agora, no Jornal Brasil Atual, Clemente Ganslúcio comenta a proposta de orçamento que prevê o aumento do salário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.039 a partir de 2020. Vamos ouvi-lo. Esse aumento ele é decorrente da previsão que o governo faz para a inflação do ano de 2019, da ordem de 4,02%, e é uma previsão que estima somente a correção pela inflação, portanto, a manutenção do poder de compra do salário mínimo, que em janeiro passou a vigorar com R$ 998, e a manutenção desse mesmo valor em termos de poder de compra para 1º de janeiro de 2020 significa um reajuste para R$ 1.039, portanto, não mais aplicando a política de valorização que previa para o salário mínimo, além da correção da inflação, um aumento real decorrente do crescimento econômico da economia brasileira. Previsão essa que, se aplicada, deveria repercutir num aumento real de mais 1%. Isso não está acontecendo porque a política de valorização se encerrou em janeiro deste ano, de 2019, e o governo tem até 31 de dezembro deste ano para editar uma nova política de valorização. Como a indicação para o orçamento está apontando, para 2020, provavelmente o governo não terá uma política de valorização, e sim uma política de manutenção do poder de compra do salário mínimo, não representando, portanto, para o reajuste de janeiro de 2020, a aplicação de um aumento real. Isso significa que a política de valorização que fez o salário mínimo crescer de forma bastante substantiva, se nós não tivéssemos a política de valorização, o salário mínimo não seria hoje de 998, mas seria de R$ 575, portanto há R$ 425 de aumento real no salário mínimo. Isso dá mais de 260 bilhões por ano a renda das famílias que têm salário mínimo como base salarial na estrutura ocupacional, e tudo isso repercute positivamente na economia pelo aumento da demanda, pelo aumento do consumo, havendo consumo a produção, havendo produção a crescimento, a geração de emprego. Interromper a política de valorização, de um lado, é interromper essa dinâmica positiva sobre a economia, e é, de outro lado, interromper uma trajetória lenta, mas positiva, no sentido de que o salário mínimo se aproxime do salário mínimo necessário, aquele que é definido pela Constituição como piso salarial para atender as necessidades de saúde, educação, alimentação, moradia, coisas que hoje, estimadas pelo DIEESE, custam para uma família de 2 adultos e 2 crianças mais de em torno de R$ 4.000, 4 vezes o valor atual do salário mínimo. Um valor do salário mínimo muito aquém, ou seja, muito distante daquilo que define a Constituição, porque a Constituição afirma que o salário mínimo deveria ser um valor suficiente para que as pessoas pudessem adquirir todos aqueles itens que compõem o custo da cesta básica e que, portanto, permitem o aumento proporcional ao salário mínimo, capacidade de compra, não mantendo o crescimento real do salário mínimo. Essa política não permite com que essa aproximação, mesmo que lenta, ocorra. Nós temos a preservação de um valor muito distante daquilo que a Constituição prevê como salário mínimo necessário. Uma das dimensões virtuosas da política de valorização é justamente o aumento real, propiciar o aumento do consumo, portanto, tendo aumento no consumo, e, portanto, significando o aumento da demanda na sociedade, portanto, sociedade com maior capacidade de compra, estimula o setor produtivo a aumentar a produção.
e é isso que dinamiza o crescimento econômico. As empresas só produzem mais se, de fato, elas tiverem a certeza de que haverá demanda, haverá consumo. Se nós não temos o crescimento do salário, o crescimento da demanda não aparece, o investimento não aparece, a produção não aparece, nós temos uma paralisia, uma estagnação na economia, porque não há demanda no caso do consumo das famílias. Olha, acho que é importante saber que especialmente o movimento sindical, os parlamentares, deputados e senadores, temos a clareza de que este instrumento da política de valorização do salário mínimo é objeto de definição até dezembro, ou seja, o Congresso também pode ter a iniciativa de propor e afirmar a política de valorização, propor projeto de lei, incluir na proposta orçamentária que está em discussão no Congresso Nacional até dezembro, a retomada da política de valorização, estabelecimento de critérios para os próximos 4 anos, conforme define a lei, e que a política de valorização continue, como eu disse, mesmo que lentamente, se aproximando com aumentos reais, compatíveis com o crescimento da economia, para que o salário mínimo se aproxime do valor que a Constituição define e que está ainda muito distante do valor presente do salário mínimo. Esse foi o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.